Fala, roqueiros e roqueiras do meu Brasil. Meu nome é Cauã Ferreira e está começando o primeiro vídeo do canal Rock and Roll Mania. E hoje, como tema desse primeiro vídeo, eu irei falar sobre esse álbum aqui, que é o Queen 1 do Queen, que pra mim é uma obra-prima subestimada, que já se completou 51 anos, 52 anos, desde da estreia do Queen aqui. E é um álbum que eu acho que envelheceu muito bem com o passar dos anos. É um álbum, né, que ganhou um remix. O Queen 1 foi totalmente remixado em 2024, né, ano passado. Ganhou uma nova roupagem em aspectos sonoros, né, expandiu muito o som. Essa minha edição aqui é a edição remaster de 2011, né, a edição de quando completou os 40 anos em 2011 do Queen, né? Toda a discografia da banda foi relançada. E aqui, embora eu não tenha edição Collection, né, 2024 remixado, né, do Queen 1, mas essa edição aqui é fabulosa, é maravilhosa, o som é extraordinário. E eu confesso que eu prefiro mais aqui. Foi um álbum que, embora muitos acreditam, né, que aqui no Queen 1 a banda ainda não tinha encontrado o seu som, que ainda não tinha encontrado o caminho certo ainda, né? Porém, eu discordo. Eu acho que aqui o Queen já havia encontrado o seu som característico aqui. Em muitas músicas você percebe que já tinha aquele som característico, né? Por exemplo, em Keep Yourself Alive, em Liar, né? Em Great King Rat, My Fairy King. Todas essas músicas já mostram que o Queen foi uma banda que chegou para ficar. E o processo de gravação foi muito difícil para a banda. A banda gravou entre junho e novembro de 1962 nos estúdios Trident, que era, né, de propriedade dos irmãos Norman e Barry Sheffield, que, né, anos depois causaria um grande problema para a banda, né, em termos de aspectos econômicos, porque o Queen ficou à mercê de um contrato em que todos os aspectos de empresário, em termos de empresário, né, em termos de administração, tudo, fonograma, tudo ficou voltado para Trident. E, né, o Queen acabou anos depois percebendo que esse contrato assinado em novembro de 72 foi uma grande jogada errada, né, para a banda. No geral, o álbum Queen 1 é muito voltado ao rock progressivo, e aqui também tem um gênero que naquela época, né, há 52 anos atrás, ainda estava também caminhando, né, que era o heavy metal. Aqui tem tem várias músicas voltadas para o heavy metal. Um grande exemplo disso é a música Great King Rat, e até Modern Times Rock and Roll também, que é bem pesada, assim.
E aqui o Queen, no Queen 1, toca de tudo. Você vê tudo aqui, né? Rock progressivo. Tem uma balada maravilhosa que é The Night Comes Down, do qual aqui, né, todas as gravações, né, todas as 10 músicas foram gravadas no Trident Studios, porém apenas a The Night Comes Down foi a única gravação aqui que foi gravada nos estúdios Delaney Lee, né, que é a gravação de dezembro de 71, né, que a banda, antes de assinar com a Trident, havia gravado uma fita demo, né, com 5 músicas no Delaney Lee Studios, e né, que os chefes escutaram, e depois de assistir um show do Queen em março de 72 no Forest Hills Hospital, né, acabou, né, contratando a banda, né, mas foi a partir dessa fita demo que está aqui presente nessa edição dupla de 2011 aqui do Queen 1, e também está nessa edição Collection do ano passado, que foi lançada no ano passado, com som mais, né, melhorado, expandido. E a The Night Comes Down do álbum foi a única reaproveitada da Delaney Lee Demos, né? Eu acho que se todas as 5 músicas da demo de Delaney Lee tivessem sido utilizadas na versão final do álbum, como era a ideia inicial da banda, né? Eu acho que teria sido foda pra caralho, teria sido muito bom, porque aqui, né, se tivesse, né, um pouco mais, né, de melhoramento técnico, mas a própria demo de Delaney Lee já é maravilhosa. O Queen não precisava ter regravado todas no Trident, né, mas por pressão do Roy Thomas Baker, que foi produtor do Queen durante, né, praticamente a década de 70 inteira, né, só produziu o A Day at the Races e o News of the World, né, mas, né, o Baker foi o grande parceiro da banda durante os anos 70, mas foi graças à pressão dele e do John Anthony também, que era o co-parceiro do Baker nas gravações do Queen, do primeiro álbum do Queen. A banda teve que reaproveitar, né, teve que regravar todas as músicas que já haviam sido gravadas em Delaney Lee no Trident. E inclusive o Taylor, né, foi uma grande reclamação, né, durante anos, até ocorreu o remix ano passado, né, mas no geral é um álbum maravilhoso, não tem nenhum filler. O Queen 1 é um álbum que não tem nenhum filler, da primeira, que é a Keep Yourself Alive, até a famosa introdução, né, de Seven Seas of Rye. Todas as músicas são maravilhosas. A minha favorita é a Jesus, né, o vocal do Fred maravilhoso, a letra também, né, mas também tem, você percebe que aqui o Queen já havia encontrado o seu som. Um exemplo, na própria My Fairy King, né, os gritos agudos do Taylor no início, né, aquele piano clássico do Fred, você percebe ali, né, que o Queen já havia encontrado o seu som. Inclusive, por curiosidade, né, na própria My Fairy King, o Fred utilizou uma gravação, uma citação de um poema do Robert Browning, né, que se chama The Pied Piper of Hamelin, né, e a citação desse poema do Browning é a famosa "And the dogs uttered of foul deers and honey bees, and they lost their stings
and the horses were born with the angler wings, né? E seus cães superaram os nossos servos, e as abelhas perderam seus ferrões, e os cavalos nasceram com asas de águias, né? Então, esse início de My Fairy King é tirada do The Pied Piper of Hamelin, do Robert Brown. Enfim, é uma obra-prima subestimada que eu espero que tenha um novo significado a partir desse novo remix de 2024, porque aqui o Queen já havia encontrado o seu som. É um álbum pomposo, potente. Essa capa que é clássica, né? A capa que foi tirada, né, do show de 20 de dezembro de 20 de dezembro, né? 20 tá certo. 20 de dezembro, né, de 72, no Mark Club, né? E por curiosidade também, né, nas prensagens do álbum, foi nas primeiras, né, durante até o A Day at the Races, o Queen utilizava, tinha uma frase, no synths, né, sem sintetizadores, porque a imprensa britânica na época achava que o Queen utilizava sintetizadores. A banda já era tão boa que até já não tinha questionamento sobre o potencial dela, né? Então, até 76, o Queen colocou esse aviso, né? É claro, um aviso irônico e bem-humorado, tipo do humor da banda, né? Mas, enfim, Queen 1, álbum foda pra caralho, recomendo, merece ser reouvido. É um álbum com potencial fora do normal aqui, o Fred já mostrando seu potencial, todos no geral, né? Então, é isso aí. Até mais, roqueiros e roqueiras do meu Brasil.